Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno e, claro, repercutir aqui as últimas notícias aí do nosso Vascão. Nesse vídeo gostaria de trazer aqui a resenha do programa Os Donos da Bola lá de Minas Gerais, que repercutiu essa situação aí do Jair. Eu queria trazer aqui o ponto de vista aí da imprensa mineira sobre esse negócio aí, se realmente o Atlético Mineiro quer vender o jogador, os valores, né? E aí eu acho interessante a gente ter esse ponto de vista da imprensa de lá, porque se o Jair chegasse no Vasco, realmente seria aí um grande reforço para a temporada de 2023. Quero falar também aí sobre o empresário do Franco Fagundes, que meteu essa, só depende de vocês, só depende aí do Paulo Brax para o jogador vestir a camisa do Vasco em 2023, e repercutir aqui também que o Vasco hoje perdeu um jogo treino aí para o Bangu por 2-1, e eu quero começar por esse assunto, família vascaína. Tá aqui na Net Vasco, né, nesse processo aí de pré-temporada que o Vasco tá fazendo, começou ali um pouco antes, teve um jogo treino hoje aí diante do Bangu, que tem o Felipe Maestro como treinador, e o Vasco acabou perdendo aí por 2-1, família vascaína. O time titular do jogo de hoje, do confronto de hoje desse jogo treino, tá aí na tela pra vocês, ó. Foi o House, o Paulinho, né, Miranda, Léo, Edmar, Zé Gabriel, Figueiredo, Nenê, Marlon Gomes, Pedro Raul e Gabriel Peck. Minha curiosidade fica, né, sobre aqui a escalação, se o Figueiredo tá jogando ali mais recuado, né, como volante, como foi noticiado aí que o Maurício Barbieri estava trabalhando com ele nessa função. Fica aqui a minha curiosidade, mas foi esse aí o primeiro, o time titular desse jogo de hoje aí, do primeiro tempo, né, família Vasco. No segundo tempo ficou assim, ó: Alexander, Rodrigo, Anderson Conceição e Ulisses, Paulo Vitor, Deluca, Galarça, Palácios, Vinícius, Eric Marcos e Egnaldo, né? O gol marcado aí pelo Vasco foi do Egnaldo, família vascaína. E aí, cara, algumas vezes aqui, alguns torcedores, né? Alguns têm a mesma opinião que eu, outros não, e esses que não têm a mesma opinião acabam me chamando de chato, porque eu fico falando de contratações, de reforços, e digo que a minha opinião é que o Vasco tem que trazer no mínimo aí uns 15 jogadores. E aí a galera vem aqui me chamar de chato, porque agora o Vasco é comandado por uma empresa e tem processos e tudo mais. E aí o Paulo Brax foi falar numa coletiva que a ideia é trazer aí de 7 jogadores, montar uma base lá em abril, trazer reforços pontuais. E eu discordo disso. Eu discordo, simples assim. Cada um tem o seu entendimento de futebol e eu discordo totalmente disso. E não é pela derrota, porque é um jogo treino. O Vasco antigamente já perdeu outros jogos treinos, né? Aqui só os reforços que jogaram, né? Foi o Léo, o Pedro Raul e o Deluca no segundo tempo, né? O Piton ainda não jogou. A derrota aqui, ela não me incomoda num jogo treino, né? O Vasco tem que estar pronto lá pro início do Campeonato Brasileiro pra gente ser competitivo dentro dessa competição. Tá pronto, aliás, perdão, no primeiro jogo da Copa do Brasil também, que é um jogo de mata, né? Então um jogo decisivo, o Vasco tem que estar pronto nessas ocasiões. Isso aqui não me incomoda, a derrota. Mas os jogadores que estão jogando nesse jogo treino me incomodam. E aí eu quero pegar uma frase que o Edmundo usou na live dele uma vez, que ficou marcada na minha cabeça, que foi o seguinte: não tenha jogador ruim no seu elenco, porque eles vão acabar jogando. E aí quando eu olho aqui, família vascaína, pô, o Miranda, com todo respeito, eu sei que tem muito torcedor aí que fala assim, mas é da base, o Miranda não dá, o Edmar não dá, o Zé Gabriel não dá, que o Paulo Vitor não dá, o Ulisses é bem mais ou menos, o Conceição não dá. Então são muitos jogadores daqui, o Palácio não dá, desculpa aí quem defende o Palácio, o cara se apresentou com um barrigaço de cachaça, também não dá. Então o que eu entendo, a minha visão de futebol é que o Vasco deveria sim trazer aí de 10 a 15 jogadores, para que esses jogadores aqui do jogo treino, cara, não vistam a camisa do Vasco, estejam ali para cumprir o seu contrato e quando acabar, puf, partiu. Essa é a minha opinião. O resultado não me incomoda. Agora, os jogadores, muitos jogadores que estão dentro de campo aí, jogando esse jogo treino, me incomoda. Esses caras não têm a mínima condição de jogar no Vasco em 2023, nessas competições aí que o torcedor quer o Vasco realmente competitivo. Zé, Edmar, Palácio, então isso me incomoda demais, família vascaína. Quero saber a opinião de vocês. Agora eu quero repercutir aqui nesse processo aí de ter um Vasco qualificado, de ter bons jogadores. A gente viu aqui uma entrevista do empresário do Franco Fagundes, né, um jogador que jogou aí com o Luizito Soares lá no Nacional do Uruguai. Eu vou abrir aspas aqui pro empresário do Franco Fagundes. Tá na tela, ó. Eu estou esperando o Vasco. É um clube lindo, gigante. O Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. Se chegar uma proposta boa do Vasco, Fagundes vai para o Vasco, afirmou o empresário, que voltou a comentar também sobre valores. E tá aqui, ó. Se o Paulo Brax quiser, a gente negocia os valores. O Nacional está pedindo 8 milhões de dólares, mas dá para negociar. Chegar em 7 milhões de dólares
de repente é negociável, explicou aí o empresário do atleta. Isso aqui é uma fonte, deixa eu ver aqui, Vascaíno Net. Tá aí, família Vascaína. Então, dentro desse processo aí, né, de o Vasco qualificar o seu elenco, claro que é um bom valor, também não vi aí o Franco Fagundes jogar, mas também assisti análise, vídeo, comentários aqui da família Vascaína de alguns torcedores que já viram o Franco Fagundes jogar e falam aí que seria um bom jogador para exercer essa função ali de organizar, né, um meia atacante. Então, o Vasco tem que buscar mais jogadores, mais reforços, porque, como eu disse aqui, tem muito jogador no atual elenco que não pode entrar em campo. Tem que ficar sentadinho no banco. Então o Vasco tem que sim trazer aí mais jogadores para qualificar o seu elenco, porque senão a família vascaína vai ter aí dificuldade no Campeonato Brasileiro, que sim, por mais que muitos torcedores falem assim, o Campeonato Brasileiro não tem tanta qualidade, mas ele é competitivo, então o Vasco tem que entrar lá no início da competição já com um time organizado e reforços, mais reforços é fundamental, claro, reforços de qualidade. E aí, pra gente finalizar o nosso vídeo, quero trazer aqui essa repercussão aí da imprensa mineira em relação ao volante Jair, que seria um reforço aí sensacional pro nosso Vascão. Se liga só. Mas você acha que se sai, vai se sair pra onde, Thiagueira? O Atlético não descarta a venda do Jair, HG, desde que chegue um valor que o Atlético considere compatível com o valor de mercado do Jair. O Vasco ainda não apresentou números, mas na última sexta-feira a diretoria do Vasco entrou em contato com a diretoria do Atlético e reforçou o interesse na contratação do Jair. Existe sim essa possibilidade de que o Vasco apresente uma proposta pelo jogador nos próximos dias. A saída do Andrei Santos, volante, que está indo defender as cores do Chelsea, por algo ali próximo a 25, 24 milhões de euros, esse é o valor total da transferência, faz com que o Vasco busque outros volantes no mercado, além do Vinícius Anocelo do Santos. Ele quer muito o Jair e acredita que essa dupla seria muito interessante no time do Vasco em 2023. Agora resta saber qual será o valor que o Vasco oferecerá ao Atlético. O Vasco gostaria de avançar nessa negociação durante essa semana. E como eu disse, o Atlético aceita vender, desde que seja um valor que o Atlético considere compatível com o valor de mercado do jogador. Eu acho até, Elton, que o Atlético precisa se ligar na possibilidade de fazer grandes e bons negócios, porque o Atlético trouxe jogadores importantes para o setor. O Jair não vai jogar nesse time titular, não vai jogar. Trouxe jogadores importantes para o setor, tem ativos importantes e não pode ficar liberando o jogador por qualquer quantia que chega, não. O Jair é bom jogador. O Atlético tem que procurar um bom negócio, porque ele tem margem para negociação. O Jair, dentro dessa composição que a gente está vendo sendo montada pelo Atlético, ele realmente perderia espaço. Mas o Jair é um jogador que, para o elenco do Atlético manter-se forte, ele é um jogador que seria necessário ao longo da temporada. Mas eu entendo que algumas mexidas devem ser feitas e vão ser feitas, principalmente com essas negociações que o Atlético tem feito nesse início de temporada e que já tinha sido mostrado nessa reta final, que seria feito dessa maneira, que seriam feitas trocas, né? O Atlético mexeria muito, sai um jogador, vai vir um outro para aquela posição, o Atlético muito com melindre, né, nas negociações. Então esse Jair, né, que nessa atual temporada foi um jogador muito criticado pela torcida do Atlético, ele não jogaria nesse time do Cudê, mas seria um jogador importante, eu digo, para fortalecimento do grupo do Atlético, né, para uma substituição, o Otávio e Jair sendo os dois reservas imediatos. Então eu acredito que essa mudança venha a acontecer, mas que eu ainda sou adepto a manter o Jair na equipe, isso eu sou. Ué, mas então você quer manter um jogador que vai jogar. Um jogador que é para fortalecimento de grupo. Você está sendo egoísta, não, sabe por quê? Fortalecimento de grupo. Vou provar que você está sendo egoísta, porque você quer que os seus anseios, suas vontades sejam atendidas, mas as do jogador não. Dilma, explica pra gente de novo. Não, eu vou explicar que o Atlético sempre se destacou. Ele quer que ele saia, mas quer que ele fique. Não, por ter um elenco. Não, eu entendo a saída. Eu entendo a saída. Eu entendo a saída. Eu entenderia a saída. Amigão. Só faltou falar isso, né, Ale? Mas eu entendo a saída se ela acontecer. Mas que caseirinho do Jair. Não, que o Jair. A vida inteira foi. Pode falar. A temporada do Jair em 2022 foi patética. Então, peraí, só pra eu... Não gostei. Jair ou Otávio? Tem que escolher um. Jair ou Otávio pra ficar no elenco? Otávio, mas peraí, eu falei que a reserva do Atlético seria Otávio e Jair com esse elenco que tá sendo formado. Não é, Tim. Olha, não é Otávio e Jair? Prende ele no labirinto. Peraí. Mas não seria Otávio e Jair? Seria, mas eu acho muito caro pra ser uma opção no banco. Ele não é um jogador que seria muito caro, seria a terceira opção pra jogar como volante, porque não seria. Não é a terceira. Seria. O Edenilson quem é o reserva do Alan? O Edenilson vai fazer uma função diferente da que o Jair. O Edenilson seria o reserva do Edenilson. O Jair não faz a mesma função do Edenilson. Faz ali. Não faz a mesma função do Edenilson. E aí, sinceramente, jogador muito caro pra ficar chocando o banco. Eu entendo se o Atlético quiser vender. Se chegar uma proposta compatível com o que é o valor de mercado dele, tem que liberar sim. Eu estou falando, eu entendo, mas para fortalecimento do grupo, para o Atlético pegar e falar assim, ó, eu posso jogar com um time alternativo e manter a qualidade desse elenco. Manter a qualidade do time titular. Com o Jair, o time é mais forte.
um time alternativo do Atlético é mais forte. E com o Jair no banco, o Atlético, você olha pro banco de reservas, você vê alternativa. Sem o Jair, quem seria o substituto? Você tem o Otávio. E qual que seria o outro volante? Imediato, o Neto deve estar saindo. Eu acho... Pode falar. Não, eu entendo o que você está falando. Agora a gente tem que colocar em consideração também o seguinte: o Atlético vem de 2020, 21 e 22, foi um ano de muito prejuízo financeiro para o Atlético. Então talvez o próprio Atlético, o departamento de futebol, gostaria dessa sua fala, de manter tão forte ali os reservas quanto o time titular. Mas o Jair, por exemplo, se for negociado, além do alívio na folha, é dinheiro que entra no caixa. Talvez o Atlético vá priorizar um elenco mais curto, mais enxuto, com menos opções até na reserva. Tem outros nomes que chegam que podem atuar no meio campo. Cara, quando você tem um volante só, e é o que o Atlético parece que vai fazer, que é jogar com um volante apenas de contenção, que vai ser o Alan, e aí depois você tem uma linha de 3 meio-campistas que teriam o Edenilson, o Patrick, que pode vir, o Alan já entregou pra gente que ele vai vir, e o Zaratio. Quando você tem esse O Igor Gomes também vai ficar ali naquela meia. Você tem o Igor Gomes pra jogar. Você tem o Johan, você tem o Caleb que pode jogar. Então, peraí, gente. Cara, você tem opções só falamos variadas. jogadores avançados. Não falamos nenhum que é daquela contenção de jogar como volante. Você tem o Otávio pra isso. Mas é volante. Mas você tem o Otávio pra fazer isso. Mas é volante. O Igor Você tem pode fazer essa volante. função, sim. Você tem o Otávio O pra fazer Zaratio isso. já fez isso. Mas você tem o Otávio pra fazer essa função, Desses Elton. que a gente citou, o Zaratio foi o único que flutuou nas 3 funções. Tanto primeiro volante, segundo volante, como meio armador. Primeiro pé na mão. Jogou no Campeonato Mineiro com o sim. Lucas. O Lucas Gonçalves Eu, jogou. Thiago, Sim. sinceramente, acredito que foi legal e tal, mas, cara, tem alguns jogadores... aquela música que tá fazendo sucesso hoje, tá na hora do Jair ir embora, cara. Deu o que tinha que dar. Como é que é a música? Tá na hora do Jair. Já viu nunca, viu? Ah, é pro Jair. Pro Jair do essa Atlético. música é pro Jair do Atlético? Eu não sabia. Ô tempinho bom pra fazer um Joaquim. Ô tempinho bom pra fazer um Joaquim. Pipi. Essa aí também tá valendo. O Elton, você prendeu ele no labirinto do meu negócio. Porque é o seguinte, cara, evidentemente que quando você vai pensar numa folha salarial, você coloca uns que ganham um tanto, você tem que tirar outros que ganham o mesmo tanto, irmão. Aí é loucura. Então vão ficar aqui, Então, mas tirou o Nacho, peraí, tirou o Nacho, Denilson, tirou- Patrick, Igor Gomes. Você falou 2 que já saíram. Pô, aí é loucura, o irmão. Nath e o Keno já saíram. Então eram 2 que ganhavam muito. Isso. Muito. Ok? E vai vir Patrick, Edenilson, Igor Gomes, veio o Bruno Fux, veio o Paulinho. Então, vai fazendo a conta só aí. o Paulinho que deve ganhar mais que o Nacho. Vai ganhar mais não é? nada. É, só ele. Só. Então, O Edenilson ganha menos. Aí Vocês, ele tem que vocês fazer um- fazem parte dos sommeliers de salários alheios. Não, mas tem que fazer essa conta pro torcedor entender a folha, irmão, a folha. a questão Então, de folha. irmão, mas é legal, mas a gente tem que mas fazer é assim. impressionante como eles se preocupam. Não é Não, isso, mas cara. esse Que preocupar. pelo Elton O vai discurso todo do mundo. Atlético, HG, o discurso do Atlético é de redução de gastos. Sim. Ah, o Atlético não tem dinheiro pra contratar, então tem que reduzir gastos. Se tem que reduzir gastos, meu amigo, é agradecer ao Jair, se vier uma proposta decente, obviamente. Muito obrigado, foi muito importante. Você não sabe disso, o atleticano tem essa ciência, a diretoria também, mas, cara, nada é eterno. A história do Jair no Atlético ela é eterna. Agora, o Jair, como jogador do Atlético, ele não vai ser eterno. Aí, família vascaína, essa repercussão aí do programa Os Donos da Bola aí de Minas Gerais, cara, eu acho o Jair, pegando aí as contratações do Vasco, os nomes que estão sendo cogitados aí, como eu não conheço muito bem o Orediano, conheço mais o Pedro Raul, o próprio Jair, eu coloco aí numa lista, num ranking das melhores contratações do Vasco, eu colocaria aí o Pedro Raul, se o Vasco acertar com o Jair, seria a segunda melhor contratação. Se o Vasco acertasse com o Ivan, a terceira melhor contratação, na minha opinião. Mas claro, fica aqui para só ter a participação de vocês, porque o Orediano eu não conheço, só da opinião da galera que comenta aqui, de vídeos aí que a gente assiste os melhores momentos e de análise. Dos jogadores que eu conheço, seriam essas 3 melhores contratações aí, depois Piton, depois o Léo. Eu acho que o Jair seria um jogador aí fundamental, até mesmo porque a gente entende aí do que o Maurício Barbieri trabalhou lá no RB Bragantino. Um jogador que marca bem, sabe sair pro jogo, tem bom passe, é bom na bola aérea, chega bem na frente, então eu gostaria muito de ver o Jair aí no nosso Vascão. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.